Implementação e avaliação de currículos, programas educacionais e projetos políticos pedagógicos, referente à Prova Nacional Docente. Este é apenas um resumo fruto do meu estudo. A implementação e avaliação de currículos, programas educacionais e projetos político-pedagógicos são processos essenciais para garantir uma educação de qualidade, democrática e contextualizada. A implementação transforma diretrizes em ações práticas, enquanto a avaliação analisa se os objetivos foram atingidos, permitindo ajustes e melhorias contínuas. O currículo orienta o trabalho pedagógico e define conteúdos, métodos e competências, devendo ser flexível e adaptado à realidade dos alunos. Ele expressa o percurso formativo e deve promover o desenvolvimento integral do estudante. A avaliação curricular contínua verifica a relevância dos conteúdos e a eficácia das práticas docentes. Os programas educacionais são ações das políticas públicas que concretizam o direito à educação, como programas de alfabetização, formação docente e inclusão. Sua implementação ocorre por meio de políticas específicas e sua avaliação mede impactos, eficácia e eficiência, orientando reformulações. Esses programas respondem a problemas reais do sistema educacional, como o letramento insuficiente, e geram políticas como o PNAE e o Criança Alfabetizada. O PPP expressa a identidade e missão da escola, com princípios, metas e valores definidos coletivamente pela comunidade escolar. Ele deve ser contextualizado, refletindo as necessidades locais e podendo ser ajustado continuamente. O termo político indica o compromisso social da escola com a transformação social e a participação democrática. A avaliação formativa é indispensável e deve ocorrer durante o processo, não apenas ao final, para redirecionar estratégias e garantir o aprendizado efetivo. A educação democrática depende da participação de todos, gestores, professores, estudantes e demais profissionais, na construção e revisão das práticas escolares. A relação entre implementação e avaliação é cíclica e interdependente. A implementação põe em prática o planejado e a avaliação retroalimenta o processo, promovendo melhorias contínuas. Currículo, PPP e programas educacionais são documentos complementares e dinâmicos, que devem ser atualizados constantemente para assegurar uma educação efetiva, contextualizada e inclusiva. O currículo, Programa Educacional e Projeto Político-Pedagógico, PPP, são documentos complementares que devem manter coerência teórica e prática, promovendo uma educação democrática, participativa e contextualizada. Todos precisam ser implementados e avaliados continuamente, favorecendo a autonomia escolar e a formação integral do aluno. O currículo é um conjunto dinâmico de conhecimentos, competências e valores, não apenas uma lista de conteúdos. Ele deve acompanhar as transformações sociais, promover aprendizagens significativas e refletir intencionalidade educativa. Há 3 manifestações: currículo prescritivo, formal, o que é oficialmente determinado; o real, o que ocorre na prática; e o oculto, valores e comportamentos implícitos transmitidos. A implementação curricular exige planejamento, formação docente, adaptação às realidades locais e compromisso institucional. O professor deixa de ser mero aplicador e torna-se autor e mediador do processo educativo, utilizando os materiais didáticos como apoio. Desafios comuns incluem resistência à mudança, defasagem na formação, infraestrutura precária e distância entre teoria e prática. A avaliação do currículo deve ser contínua, participativa e reflexiva, ocorrendo por meio de avaliações externas, como, por exemplo, SAEB e Enem. Autoavaliação docente, feedbacks dos estudantes e famílias e observação da prática pedagógica. O foco é o aprendizado do aluno, não apenas resultados quantitativos. Os critérios de avaliação
Analisam se o currículo é inclusivo, equitativo e coerente com a BNCC e a identidade escolar, promovendo competências, habilidades e valores sociais. O currículo precisa acompanhar mudanças tecnológicas e culturais, sendo monitorado e ajustado constantemente. A BNCC é o documento que orienta o currículo, mas não é o currículo, definindo as aprendizagens essenciais para todo o país. Ela garante equidade e direito à aprendizagem, respeitando as características regionais e fortalecendo a autonomia dos sistemas de ensino. O currículo é uma construção histórica e política, moldada por valores, ideologias e disputas sociais. Ele deve combater desigualdades, valorizar identidade, cidadania e inclusão, e respeitar o multiculturalismo brasileiro. Assim, deve estar aberto às mudanças, sendo flexível e adaptável. Benefícios da adaptação curricular: tornar o ensino mais inclusivo e equitativo, aumentar o engajamento, reduz desigualdades e valoriza a diversidade cultural e social. Em síntese, o currículo é um instrumento vivo e transformador, essencial para construir uma educação crítica, justa e significativa. O currículo é um dos principais instrumentos pedagógicos da escola, articulado ao planejamento e ao projeto político-pedagógico, PPP. Ele possui base conceitual estável, mas deve acompanhar as mudanças sociais e educacionais. As leis educacionais como LDB, PNE e DCNs passam por atualizações constantes, exigindo do professor reflexão crítica e atualização permanente. O currículo vai além da sala de aula. Ele é um documento social que expressa valores, cultura e objetivos formativos. O professor deve reconhecer o aluno como sujeito social e cidadão, capaz de atuar criticamente na sociedade. Assim, o currículo não pode ser aplicado de modo mecânico, mas deve ser analisado, questionado e adaptado conforme a realidade dos estudantes, promovendo uma formação integral e consciente. Um currículo flexível e contextualizado conecta o conhecimento à vida, território e identidade dos alunos, valorizando saberes locais, como por exemplo indígenas, quilombolas, rurais e etc., e garantindo aprendizagens significativas. O docente deve relacionar o conteúdo com a realidade de cada turma, tornando a aprendizagem significativa e socialmente relevante. A gestão escolar tem papel essencial na implementação do currículo. Ela deve articular o PPP, planejar, coordenar e avaliar as ações, sempre de forma democrática e participativa. O gestor é responsável por acompanhar e adequar o currículo às condições e necessidades da escola, garantindo coerência e efetividade. A BNCC é a principal referência normativa para as construções do currículo, definindo as competências e habilidades essenciais da educação básica. Sua implementação deve respeitar a diversidade, incorporar a tecnologia como ferramenta pedagógica, sem substituir o professor, e promover a participação coletiva, envolvendo professores, alunos, famílias e comunidade. O modelo ideal é o da gestão democrática, com decisões compartilhadas e uso intencional da tecnologia para personalizar o ensino. Os programas educacionais são conjuntos de ações planejadas pelo poder público para materializar o currículo e melhorar a qualidade da educação. Eles surgem a partir de metas e políticas públicas, como as previstas no PNE, e podem ocorrer em nível local, estadual ou nacional. Exemplos incluem o Programa Nacional do Livro Didático, mais a alfabetização, ensino médio e tempo integral e formações docentes. Enquanto o currículo define o que ensinar e como formar, os programas viabilizam sua aplicação. Eles podem atuar em áreas como formação de professores, distribuição de materiais didáticos, alfabetização e educação integral. É essencial compreender seus objetivos e impactos, mais do que memorizar seus nomes. A implementação dos programas educacionais envolve planejamento prático, mobilização de recursos humanos e materiais, formação de professores, apoio da gestão escolar e articulação entre governo e escolas. Um programa só é eficaz quando conhecido, aplicado e monitorado por todos os envolvidos. A avaliação é contínua e é indispensável para verificar se os objetivos e metas estão sendo alcançados. Deve ser formativa, acompanhando todo o processo de execução,
permitindo ajustes e melhorias constantes. Avaliar significa observar resultados, impactos e viabilidade, não apenas ao final, mas durante toda a implementação. Para que a implementação seja efetiva, é preciso analisar a estrutura institucional, verificar se o programa é compatível com a realidade da escola e considerar os arranjos de governança, garantindo a participação coletiva. Um programa só produz impacto real quando é construído com a comunidade escolar e não imposto externamente. Políticas educacionais eficazes são elaboradas com as pessoas, não para elas, valorizando a escuta, o contexto e a experiência local. A implementação de políticas públicas educacionais envolve transformar leis e diretrizes em ações concretas nas escolas. As políticas públicas surgem da necessidade de intervir em problemáticas sociais, materializando-se em planos, programas e projetos, sendo o projeto mais restrito, nível escolar, o programa de alcance intermediário, rede de ensino, e o plano de maior abrangência. O êxito depende da ação prática, pois a mera elaboração normativa não garante resultados. Entre os principais desafios da implementação estão: falta de alinhamento entre escolas e diretrizes devido ao distanciamento entre quem formula e quem executa, resistência à mudança marcada pela manutenção de práticas tradicionais, carência de recursos financeiros e humanos que inviabiliza a execução de políticas, pouco tempo para a capacitação dificultando a formação continuada, dificuldade de adaptação ao contexto local, exigindo flexibilidade e contextualização das ações. A implementação segue etapas que compõem o ciclo das políticas públicas. Diagnóstico: levantamento das necessidades educacionais e uso de indicadores como IDEB, evasão e desempenho escolar. Planejamento: definição de objetivos, métodos, metodologias, cronograma e orçamento, garantindo compatibilidade entre ações e recursos disponíveis. Capacitação e engajamento: formação de professores e gestores, além do desenvolvimento da comunidade escolar, pais, alunos e equipe. Execução: aplicação concreta das ações unindo teoria e prática, praxis, e garantindo acompanhamento técnico contínuo. A avaliação de programas educacionais é contínua e visa verificar a eficácia, o alcance dos projetos e a qualidade das ações. Deve ocorrer de forma processual, com base em feedbacks e indicadores mensuráveis. Existem 3 funções avaliativas principais: diagnóstica, antes da execução, identifica o contexto e as necessidades; formativa, durante o processo, permite ajustes e intervenções; somativa, ao final, mede os resultados quantitativos, nota, frequência e engajamento. A avaliação pode adotar enfoques quantitativos, dados estatísticos, e qualitativos, observações e entrevistas. Outras formas incluem a avaliação de impacto, que compara resultados antes e depois da implementação, e a avaliação de custo-benefício, que analisa se os resultados compensam os recursos investidos. Os indicadores avaliativos mais relevantes envolvem melhoria no desempenho escolar, redução da evasão e repetência, satisfação de professores e alunos e promoção da inclusão e equidade. A avaliação educacional também tem função formativa e diagnóstica, servindo à aprendizagem e à reflexão pedagógica. Deve promover diálogo permanente entre ensino e aprendizagem, articulando teoria e prática com base científica e evidências empíricas. Assim, a implementação e a avaliação eficazes de políticas e programas educacionais dependem de planejamento contextualizado, recursos adequados, formação docente contínua e monitoramento constante, assegurando uma educação democrática, inclusiva e de qualidade. A implementação e a avaliação de currículos, programas educacionais e projetos políticos pedagógicos são fundamentais para garantir a qualidade e coerência da educação. O PPP é um documento obrigatório, técnico e estratégico, que expressa a identidade, os valores e as metas da escola, orientando sua prática pedagógica. É político, voltado à formação cidadã e transformação social; pedagógico, centrado na aprendizagem; e coletivo, construído democraticamente por toda a comunidade escolar. Sua elaboração deve seguir a LDB e a BNCC, respeitando o contexto local e assegurando a autonomia escolar, sem copiar modelos de outras instituições. O PPP deve ser vivo, participativo e atualizado, guiando decisões diárias e articulando teoria e prática.
A implementação ocorre por meio da divulgação, formação continuada dos docentes, planejamento alinhado ao documento e envolvimento da comunidade. O planejamento participativo é essencial, pois quanto maior a participação, maior a legitimidade do projeto. A avaliação do PPP deve ser contínua, participativa e reflexiva, envolvendo toda a comunidade. Serve para verificar o cumprimento das metas, a coerência entre princípios e práticas e o impacto nas aprendizagens. Pode usar instrumentos como reuniões, questionários e autoavaliações institucionais, promovendo ajustes e melhorias. Os currículos orientam toda a prática educativa e devem estar alinhados à BNCC e às diretrizes nacionais, mantendo flexibilidade conforme o contexto. Já os programas educacionais exigem planejamento, recurso e articulação intersetorial, devendo ser avaliados quanto à eficácia e impacto social. A implementação coloca as ações em práticas e a avaliação assegura o retorno e a melhoria contínua. Ambos os processos devem ser integrados, democráticos e permanentes, garantindo uma educação inclusiva, equitativa e transformadora. Meu nome é Tamires, sou licenciada em Química, estou estudando para o PND e este conteúdo é meu resumo para a revisão.